Diego e Isis. Olá, tudo bem? Oi, gente. Boa tarde para vocês, para os ouvintes. Prazer estar aqui novamente. O Diego e Isis, a gente está comentando aqui o tarifaço do Trump, que foi divulgado agora, né? Tentando entender aqui a lógica disso. Ele pôs aqui, o Brasil ficou com 10%. O Brasil saiu bem no final, né? Porque foi tarifaço aí violento para todo mundo. Até Israel, 17%. União Europeia, 20%. Agora, tem um aqui que eu queria, talvez seja interessante você comentar, porque tem uma questão geopolítica interessante, que é um tarifaço de 46% contra o Vietnã. Entendeu? O Vietnã, o Brasil o Lula acabou de voltar de uma viagem para o Vietnã. O Vietnã está crescendo muito. O Vietnã tem 100 milhões de pessoas. Isso aí vai jogar o Vietnã, a expressão que é meio complicada, mas enfim. No colo? No colo da China. Inexoravelmente. E o Vietnã de hoje é a China dos anos 2000, né? Então, a potência e a tensão. Quer fazer comentário? O que vocês acham aí? O que acontece, né? Vamos recapitular alguns eventos importantes. O Trump, aliás, Obama, quando ele formula o pivô da Ásia, o objetivo era justamente deslocar a preocupação do Grande Oriente Médio, da questão do terrorismo e do islamismo, para a Ásia-Pacífico, tendo em vista o crescimento da China. Dentro dessa estratégia, ele vai formular a parceria, o Acordo Transpacífico. A ideia era criar um grande mecanismo de integração regional na Ásia, que o primeiro governo Trump, quando ele ganha, a primeira coisa que ele desarticula, ato 1 do seu governo, é o Acordo Transpacífico. Logo em seguida, a China vem com o RCEP, que é a ASEAN mais 5, enfim, e todo o maior bloco econômico do mundo. Então, isso já frustra a presença americana do ponto de vista comercial na região. Aquela disputa, aquele cabo de força vai por água abaixo. Do ponto de vista geopolítico, os americanos tentam criar fóruns para cercar a China, sobretudo a partir do Quad, né, e da AUKUS, né, principalmente com Índia, Austrália, Japão. Qual o problema? O problema é que a China vem exercendo um grande efeito gravitacional sobre esses países, ou seja, esses países não circundam mais a economia americana como era na segunda metade do século XX, circundam e gravitam a economia chinesa. E aí a gente entra na questão do Vietnã e de outros países do Sudeste Asiático. É bom lembrar que o Sudeste Asiático é uma das regiões mais densamente ocupadas e que mais crescem no mundo. O Obama também tinha feito um esforço para trazer o Vietnã para o seu lado, né? E o que as medidas do Trump fazem, obrigatoriamente, seja com o Vietnã, seja com o Canadá, seja com o México, é abrir espaço para uma presença, uma ofensiva ainda maior da China, né? Faz com que os Estados Unidos percam a possibilidade de se projetar no Mar do Sul, que era um dos objetivos geopolíticos de cerco e desestabilização da China, né? Então, me parece, mais uma vez, que as medidas do Trump respondem a desafios muito imediatistas do ponto de vista comercial e a grupos de interesse que pressionam o governo, mas estão longe de fazer parte de uma reestruturação produtiva, de um planejamento concreto, e muito menos de pensar os efeitos em longo prazo que essa tomada de decisão vai ter no campo geopolítico. É uma política externa muito curiosa, meio kamikaze, que deixa os Estados Unidos país com o mundo inteiro, com o maior aliado, que é a União Europeia também. Então, realmente, a longo prazo, eu não consigo entender essa estratégia. Agora, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Eu e o Miguel, não sei se vocês estavam assistindo antes, a gente aqui estava tentando entender o que se passou no caso brasileiro. Eu sei que o que eu vou pedir é uma opinião embasada, embora a gente vá falar de teses e hipóteses, mas tem também uma boa dose aí de palpitômetro, porque é difícil saber. O Brasil está há semanas lá com uma delegação do Itamaraty, que foi enviada pelo presidente Lula sob orientação do nosso chanceler, o Mauro Vieira. O Brasil tem uma diplomacia formidável, tem uma série de coisas, tem a questão do ovo, estaria o ovo aí, o Brasil passou a suprir praticamente toda a cadeia do ovo, estaria Donald Trump literalmente babando o ovo brasileiro e dando um desconto aí. O que aconteceu? 10%, sem contar que o Eduardo Bolsonaro está lá fazendo escândalo, pedindo taxação, o pai dele no Brasil berrando também para taxar o Brasil.
10%. Aí você olha para Israel, um aliado de primeira hora e um filhote dos Estados Unidos, 17%. Por que houve que esse tiro do Eduardo Bolsonaro e do bolsonarismo, o que houve que parece que saiu pela culatra e o Brasil saiu quase imune desse problema todo? Realmente, são várias questões, várias camadas que essa tua questão coloca, né? Ou seja, a primeira delas é até que ponto realmente Bolsonaro e seus filhos gozam de uma influência, de um poder junto ao staff americano, né? Se o staff americano, de fato, entende que eles são a melhor alternativa para derrotar os setores progressistas no Brasil. Isso é o marketing deles mesmo, né? Ou seja, exatamente. Eles vendem mais do que são, vendem, né? Isso para a extrema-direita brasileira. Né? A outra questão de fundo é isso. É possível que o Itamaraty tenha feito um bom trabalho e também que o setor do aço, ou os setores que foram impactados com as tarifas no Brasil, talvez não tenham a mesma capacidade de pressão que outros setores tem dentro porque, obviamente, que essas tarifas se direcionam a países, mas se direcionam a cadeias produtivas, né? E, portanto, refletem os grupos de pressão dentro do governo americano para criar barreiras a setores que são importantes dentro da coalizão governamental. E o ovo? Será que o ovinho teve um negócio aí? Porque o ovo, como o Miguel sinalizava, os americanos consomem muito ovo, houve uma crise grave. E parece que é notório nos Estados Unidos que realmente foi a produção de ovos brasileira que acabou aí salvando os caras. Será que isso de última hora, que é um fenômeno de um mês para cá, isso pode de alguma forma ter também aí? Acho que pode entrar sim na mesa de negociação, né? Na medida em que o Brasil estende a mão também em alguma medida do ponto de vista comercial, né? Na hora da negociação ali, da argumentação, isso pode ter algum peso, né? É difícil saber exatamente hierarquizar essas variáveis, não é? Talvez com o tempo a gente vai saber porque o Brasil ficou um pouco discreto nesse processo de confrontação comercial que os Estados Unidos estão abrindo contra o mundo. Seria interessante ver a taxação do restante da América Latina, porque pode ser, se bem que a política externa do Trump não tem lógica, né? Mas se tivesse lógica, poderia ser não jogar o Brasil no colo da China. Ainda mais e automaticamente a América Latina, visto que o Lula se projeta aí como um líder na América Latina, e é um bloco bem interessante. Mas visto que eles estão taxando assim 46% o Vietnã, não sei se seguiria... Uma questão que me ocorreu agora... Porque a Colômbia, que foi super atacada pelo Trump quando o Petros reagiu contra ele, foram taxados também em 10%. A Argentina não saiu na lista, mas teve alguém aqui no chat que disse que tem uma lista completa que a Argentina também teria sido a 10%. Eu acho que a Argentina... Dá uma impressão que ele está tentando preservar a influência americana na América Latina, né? Porque o que a gente percebe um pouco dentro dessa lógica da política externa do Trump, né, é uma ênfase em fortalecer a esfera regional, mesmo que mostrando os dentes, no caso da Groenlândia, do Canal do Panamá, etc., mas ao invés de uma abrangência global, né, tendo em vista a identificação de que o mundo está se tornando multipolar, fortalecer a esfera regional. E aqui me ocorreu um outro fato que pode ter entrado nisso, é que o Brasil, em alguma medida, recuou numa adesão à nova Rota da Seda, incluindo aquela opção da sinergia. Então, quer dizer, a gente deu um passo atrás num movimento que era do interesse americano, ou seja, que o Brasil não aderisse, não mergulhasse de cabeça na iniciativa chinesa. Talvez isso também possa ter sido usado como uma moeda de barganha do ponto de vista, né, da posição brasileira em relação ao Washington. Interessante isso. Olha, temos aí uma tese. É uma tese interessante. Vamos falar então um pouco da China. Vocês estão lançando um curso sobre a China, né? Gui, coloca na tela, eu botei no grupo lá, coloca na tela, enquanto a gente fala, que aí... mas vamos continuar nesse assunto, aí a gente vai entrando na história do curso, enquanto o Gui vai subindo. O que você acha que esses movimentos do Trump, como é que eles impactam na geopolítica em relação à China, né? Porque agora, está aí na tela, a China é o grande rival dos Estados Unidos hoje, né? Rival
econômico, político, militar. Os Estados Unidos, pela primeira vez desde o final, o colapso da União Soviética, encontrou alguém à altura, digamos assim, né? Agora é um momento interessante da geopolítica, né? Que mesmo a União Soviética tinha lá o arsenal nuclear muito, muito forte, tudo, era um rival militar, mas não era propriamente um rival econômico, não do nível que a China está se tornando, né? Você não tinha perspectiva da União Soviética superar os Estados Unidos, e a China, hoje em dia, ela em alguns índices já superou os Estados Unidos, em PIB vai superar em alguns anos. Mas como é que você vê o impacto dessas tarifas do Trump, das políticas do Trump contra a Europa? Como é que você vê o impacto disso na China, Diego e Isis? Antes de você responder, eu queria fazer um adendo, para um passo atrás, quando a gente pensa em União Soviética, e agora essa nova Guerra Fria que a gente observa com a China. É que os elementos que desestabilizaram a União Soviética, eles não existem na China, e apostaram que iria existir. Então, isso linka um pouco também com o tema do curso, que um deles era as denúncias de corrupção dentro do partido. E a China tem essa questão, e depois a gente pode bater um pouco mais de papo sobre isso, mas essa questão de ter revisitado o combate à corrupção dentro do próprio partido, ter reorganizado suas instituições. E uma outra coisa que a União Soviética tinha, a questão militar, mas não tinha dentro do país esse elemento de modernização. E na China, o povo tem essa sensação de estar no primeiro mundo, estar à frente, utilizar a tecnologia para coisas que lhes interessam, desde a vida pessoal quanto dentro do governo. E eu acho que é nisso que os Estados Unidos veem, então, uma potência desafiante que alcança coisas que a União Soviética ainda não conseguia. E realmente já ultrapassou em muitos sentidos, muitos pontos, os Estados Unidos, e tende a seguir, né? Além desse aspecto político que a Isis citou, e o grau de legitimidade que o governo tem do ponto de vista interno, e o outro aspecto que o Miguel citou, que diz respeito à potência econômica, financeira e tecnológica que a China é, né? Quer dizer, a China Sim. é o maior parceiro hoje de 150 países. A União Soviética esteve basicamente circunscrita ao bloco soviético e aos países ali do leste europeu e mais um ou outro aliado espalhado pelo mundo. A União Soviética estava acantonada, cercada no seu bloco. A China, ao contrário, tem uma grande penetração global e avança na fronteira do conhecimento em todas as principais áreas, desde da agricultura 5.0, passando por baterias, motores elétricos, inclusive o setor de defesa, com agora o caça de sexta geração. O que eu gostaria de destacar na linha do que o Miguel levantou é que me parece que a China vai, mais do que nunca, explorar as contradições do governo Trump. Ou seja, a China vai utilizar as brechas deixadas pelas ações do governo dos Estados Unidos e explorar essas linhas para avançar a sua agenda. Traduzindo em miúdos, né? Quanto mais os Estados Unidos arrocharem determinados países, notadamente Canadá, México, Vietnã, mesmo a União Europeia, mais a China vai se apresentar como contraponto que opta pelo multilateralismo ao invés do unilateralismo, que opta pela negociação e pelos fluxos comerciais e não pela imposição de tarifas, pelos investimentos e não pelas sanções, e isso, na verdade, se transforma numa grande oportunidade para o governo chinês. Vejamos o caso agora da COP que irá ocorrer no Brasil. Ao se retirar completamente da agenda ambiental, os Estados Unidos pavimentam o caminho para que a China seja a grande liderança nessa temática. Justamente o país que está entre muitas fronteiras tecnológicas, avançando em novas soluções ambientais, seja de mobilidade, seja de energia, seja
de novos materiais, seja de tratamento de resíduos. E, bom, isso é um potencial enorme de a China ofertar os pacotes tecnológicos associado à crise ambiental que o mundo enfrenta e que os Estados Unidos estão deixando absolutamente de bandeja para o governo de Pequim. Miguel, eu queria completar aqui a informação. Eu fui a checar aqui numa outra tela as agências internacionais. De fato, a imprensa brasileira, inclusive os veículos de mídia hegemônica, estão divulgando só metade da tabela, tá? A tabela original é o dobro daquela, e eu consegui o acesso aqui numa das agências. América Latina como um todo, praticamente todos são taxados em 10%. Chile, El Salvador, Colômbia, Brasil, Argentina, confirma-se 10%, não foi zero. A exceção é a Costa Rica em 17%, e eu acredito que isso tem a ver com o mercado de frutas. A Costa Rica é um grande produtor de frutas tropicais, muito grande, e os Estados Unidos, há algum tempo, as indústrias enfim, a agricultura do extremo sul dos Estados Unidos reclamava há algum tempo dessa entrada de frutas, como abacaxi, manga, um monte de coisa e tal. Então ele meteu 17%, é uma exceção. E também Trinidad e Tobago, que 12%, eu não sei exatamente o que Trinidad e Tobago manda para os Estados Unidos aqui em quantidade, mas todo mundo ficou taxado em 10%. O que eu posso falar como avaliação preliminar, é claro que ela é muito preliminar, mas é que assim, esqueçam essa tese de que o Trump está sentado e abraçado, agarrado lado a lado com o bolsonarismo. Esse tarifaço seria a ocasião ideal para ele dar uma atochada no Brasil, sob o pretexto de simplesmente estar revendo a sua política comercial. Ele poderia muito bem ali dar uma trombada no Brasil. Não deu trombada nenhuma. O que nós estamos vendo aqui são países aliados, como é o caso da União Europeia, com 20%, e Israel com 17% de taxação, e o Brasil com a mesma taxação da Argentina, o aliado número 1 dele, e o outro lá, o mini proto-ditador, o tal do Bukele, lá de El Salvador, que também ficou com 10%. Então, assim, o Trump não parece agarrado, apegado ou preocupado com a ideia de atacar o Brasil por causa de bobajada de família Bolsonaro, né? Então, os dados são esses: a Argentina não está livre e a América Latina se mantém numa média, praticamente todos aí, de 10% de tarifação. Miguel. Henrique, aqui, Japão, 24%. Outro aliado de primeira ordem. Né? Vai jogar no colo. Eu sei que é bem engraçado usar essa expressão, né? Vai jogar no colo de quem, né? Vai jogar no... É uma política kamikaze. Vai jogar no colo da China. Né? Vai jogar no colo ou existe alguma lógica muito especial que daqui um tempo a gente vai vir comentar e vai falar, nossa, não estava nem um pouco óbvio. Mas é interessante essa fala sobre a família Bolsonaro, que, para variar, é marketing, né? Eles são muito bons. O que eles têm, se não robôs e fake news? Aqui, ó, todo o sul da Ásia... Amiga, eu queria chamar a atenção para a Coreia do Sul, inclusive. A Coreia do Sul, aliadíssimo dos Estados Unidos, 25%, e já saiu na Associated Press que o governo de Tóquio e de Seul já está querendo se reunir, inclusive diante de todas as rivalidades históricas, para tentar passar por cima disso. Agora, eu notei uma coisa. É claro que, como eu disse, é muito preliminar. O que eu estou dizendo pode ser óbvio, mas é o que eu notei agora, no quente. A coisa acabou de sair. Eu estou notando uma super taxação contra países que têm uma produção de produtos de tecnologia eletrônica. De complexidade econômica, observei Exatamente. Estão atacando China, Vietnã, Coreia do Sul, Japão. Parece que é uma coisa direcionada a esse mercado de produtos. De repente, há um interesse de fazer uma reserva de mercado interno. Das Big Techs. Nos Estados Unidos. As Big Techs têm uma grande penetração nesse governo, né? Isso é importante. As Big Techs têm essa penetração e essas tecnologias elas vêm da Ásia para os Estados Unidos e eles perdem o mercado interno. Pode ser uma medida protecionista de manutenção de mercado. E é uma das poucas áreas que os Estados Unidos ainda preservam uma certa liderança no setor das Big Techs. E por isso que a batalha dos semicondutores contra a China tem sido tão aguçada, né? Porque é um setor importante. E, de novo, o núcleo do governo Trump passa
pelas Big Techs. É interessante que esses dias eu vi uma entrevista com o Miguel Nicoleles, ele justamente ele tem uma teoria que, na verdade, quem governa são as Big Techs e que o Trump é só a figura ali representativa. Isso faria muito sentido. Que eles apitam. Porque você vai dizer, mas tá servindo interesse de quem a longo prazo, quando a gente pensa em política externa, cria animosidade, não é muito... Mas, a curto prazo, para as Big Techs, você faz uma reserva de mercado interessantíssima. A título de curiosidade, como é que ficou a Índia aí, se vocês tiverem os dados? Então, já que vocês estão aí de posse das informações. 26%, a Índia, 26%. Então, se nós pegarmos o famoso Quad, né, que são os principais aliados, inclusive militares americanos da Ásia, que é Índia, Austrália e Japão, né, nós temos uma situação bastante indigesta para os aliados de primeira ordem. Taiwan, 32%. Ele abandonou Taiwan. Abandonou Taiwan. E é o país que produz 80% dos semicondutores de menos de 9 nanômetros. Como é que você vai... O Miguel trouxe uma coisa interessante, desculpa. É que quando ele diz que abandonou Taiwan, se Taiwan se indispõe com os Estados Unidos, isso para a China é praticamente um sonho. É um presente. É o melhor dos mundos. Mas vai. Porque mantinha uma certa estabilidade dentro dessa ameaça, de sempre enviar armas e tudo mais. Aquela região estava... Eu quero lembrar uma política, Miguel, que também pode ser afetada por isso. Durante o governo Biden foi criada uma política chamada Chip 4, ou seja, os 4 países que lideravam a produção de semicondutores, Estados Unidos, Coreia do Sul, Japão e Taiwan, com o objetivo de cercar a China. E todos esses países citados, os 3 que compunham, junto com os Estados Unidos, o Chip 4, tomaram taxações expressivas. Em que medida eles vão segurar esse cerco à China, já que os interesses primordiais do ponto de vista econômico deles estão sendo comprometidos? Pois é importante lembrar, Diego, que os Estados Unidos têm essa política de produzir o chip agora lá dentro, né? Estão construindo no Texas uma fábrica da TSMC no Texas, uma fábrica não está pronta. Os Estados Unidos ainda não produz chips. Aliás, a informação que a gente tem é que vai demorar ainda para ficar pronta essa fábrica, que os americanos não sabem fazer, eles não gostam de trabalhar direito nisso aí, não tem engenheiros. Mas, enfim, olha só. Taiwan, é uma pergunta para vocês dois. Taiwan, com essa taxação de 32% em Taiwan, isso que me impressionou, porque é a mesma da China continental, 34%, 32%, 34%, mesma coisa. Com isso, vai ter um impacto político na política doméstica de Taiwan. Né? Porque aí a classe política de Taiwan, aqui faz oposição, aqui quer um pouco mais de uma relação mais independente em relação aos Estados Unidos, né? E que eventualmente quer se reaproximar da China, que tem, inclusive, ironicamente, é o partido... Se não me engano, é o Kuomintang, né? Que é o Kuomintang, que é o partido amigo da China lá. Eles ganham politicamente, né? E o partido do governo agora, que é o partido anti-China, o partido que está no governo, que é o primeiro-ministro lá, é presidente ou primeiro-ministro, agora esqueci, que ele tem falado mal da China e tem pregado independência, algumas declarações meio perigosas. Eles perdem, né? Então você tem uma mudança, tem impacto geopolítico profundo na toda aquele eixo. Japão, os Estados Unidos acabam de dar um presente para a China, um presentão. Ásia, de bandeja. E no caso da Índia, é bom lembrar que o Modi já vinha fazendo movimentos de aproximação com a China, né? Porque são rivais históricos, a política indiana sempre teve um componente anti-chinês, e os últimos movimentos, do último ano, 2 anos, do Modi, era de reaproximação. Tá? Agora, com essa política, você empurra mais um pouquinho na direção da China. No caso de Taiwan, imagina a argumentação de quem é a favor da reaproximação da ilha com o continente. Vocês embarcaram nas sanções contra a China, perdemos o maior mercado de semicondutores do mundo graças a essa subserviência a Washington, agora eles estão nos taxando, nós ficamos pendurados no pincel, ficamos sem um e sem outro mercado, como é que faz? Isso, como você disse, vai ter impacto no jogo político interno, na menor dúvida.
Taiwan é presidente lá. Então, vamos falar então ainda sobre o curso de vocês, porque aí a gente vai falar um pouco sobre China, sobre geopolítica. Esse curso de vocês é sobre o quê? Que aí eu faço uma pergunta sobre alguma coisa relacionada. Quer começar? Claro, esse curso é sobre sistema político e instituições. O primeiro curso que a gente fez ano passado, a gente fez um apanhado de assuntos, eram 4 aulas, e uma era sobre reforma, outra questões sociais, outra sobre sistema político e instituições, e a outra sobre tecnologia e políticas públicas. E essa aula de sistema político e instituições, que foi mais curtinha, nesse primeiro curso, era uma aula só, ela foi a que mais deu debate. Havia muita dúvida sobre, basicamente, quando a gente fala em instituições, tudo na China. Porque justamente a gente discute bastante a geopolítica, a gente discute bastante a economia, mas dificilmente a gente fala do que está por trás disso, que é como que o partido se organiza para tudo isso acontecer, né? Se planeja. E eu e o Diego observamos que essa era uma lacuna grande. Atualmente, aqui no Brasil, eu não conheço nenhum curso sobre isso, e que entender, então, o que está por trás, como são feitas as eleições, como é feito o recrutamento dentro do partido e do Estado, né? As avaliações, por exemplo, avaliações, se eu sou uma burocrata, dos meus superiores, dos meus inferiores, da população. Então, como que acontecem essas avaliações? Como que eles encaixam essas minorias étnicas? Como acontece o sistema legal? Então, e também dentro como eles estão usando tecnologia para implementar seus objetivos, que legitimam eles em âmbito doméstico e também internacionalmente. Então, a ideia é que esse curso cubra essa lacuna. Ele é uma grande imersão, porque são 4 aulas de 3 horas sobre o tema, então abarcando esses assuntos. Essas aulas ficam gravadas, e que o aluno que se interessa, ou o aluno, ou a mídia, ou o pesquisador, ou mesmo o estudioso do tema, que se interessa para entender instituições e como isso funciona, vai sair sabendo, vai conseguir dizer como correm as eleições que ocorrem, vai se defender das fake news, mas também os outros campos vão ter uma robustez maior para discutir a China. É isso, né, Miguel? A gente é notícia toda semana o crescimento da China, as inovações. Uma hora é o DeepSeek, uma hora é o caça de 6ª geração, outra hora é a usina e o reator que foi construído, outra hora são os trens de alta velocidade. É óbvio que essas notícias são absolutamente importantes. Agora, isso aí não brota por geração espontânea. Existem políticas públicas, existem estratégias de desenvolvimento, existe planejamento, existe plano quinquenal, existe participação da população, existe mecanismo de consulta a diversos segmentos da sociedade, existe um processo decisório complexo que funciona diferente do que alguns imaginam, né? Ou seja, de um lado que isso brotou por geração espontânea ou por um essencialismo cultural. Ou que a economia vai dar jeito em tudo sem precisar de uma máquina burocrática. Como se ela se movimentasse por força própria. Né? E muito menos esse processo é conduzido por meia dúzia de iluminados do Birô Político, que obviamente tem o seu papel, mas que não toma essas medidas brilhantes de maneira discricionária, sem que isso tenha um tecido institucional muito bem azeitado. Diego, eu fiz até uma matéria, publiquei hoje sobre a China. Coloca aí, por favor, Gui, os gráficos que aí a gente vai comentando. Isso é a balança comercial da China. É muito impressionante. Ela continua batendo recorde, apesar das sanções americanas. Isso são dados oficiais do governo chinês, né? Customs, o Ministério de Aduana lá, que está traduzido para a aduana da China. Isso é o último de janeiro, fevereiro, comparei com janeiro e fevereiro dos últimos anos. Recorde histórico. Né? Coloca outro gráfico aí, por favor. Balança comercial para quem não sabe, é exportação menos a importação. Né? Aí você tem aqui isso aí ainda janeiro e fevereiro, né? Corrente de comércio
O saldo tem crescido, né? Isso eu acho importante salientar, Diego, porque os dados de comércio exterior, eles são dados que são muito limpos, porque você tem que bater, né? Se a China exporta $1 trilhão, os países que importam têm que importar $1 trilhão. Então, não dá para manipular um dado de comércio exterior. Então, não, são dados do Partido Comunista, não dá para confiar no governo chinês, não tem como enganar. E o dado de comércio exterior é o dado mais limpo que tem, porque tem que bater de um lado e de outro. Bota outro gráfico aí, por favor, Gui. Esse é o saldo comercial no ano, né? É uma coisa muito impressionante. O saldo comercial, né? Também chama de balança, que é exportação menos importação, ou seja, o que sobra. $1 trilhão, né? Ironicamente, é basicamente o oposto dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um saldo negativo em $1,2 trilhão. Aliás, Diego, esse saldo negativo dos Estados Unidos, Henrique, é o que faz com que os Estados Unidos, ao tarifar, ele vai ter um choque inflacionário violento, porque ele vive de importação, os Estados Unidos. Exatamente. Ele vive de importação. A China vai continuar. A China, eventualmente, ela pode reduzir um pouco a exportação para os Estados Unidos. Pode reduzir um pouco, mas ela tem, o que eu identifiquei, que a China tem aumentado muito a exportação para, por exemplo, para esses países da própria Ásia, que ela está trabalhando conectando esses países, né? Ela está investindo em infraestrutura, o cinturão e rota da seda é justamente isso, é basicamente isso, melhorar a infraestrutura com os países vizinhos. E então, acho que esse tarifaço do Trump é mais um tiro no pé do Trump, porque o negócio é o seguinte, o raciocínio que eu faço, Diego, é o seguinte, porque os Estados Unidos, ele quer recuperar o tempo perdido na base da porrada, né? Enquanto que a China, ela se desenvolveu na base do trabalho duro, né? O Trump, ele quer ganhar na malandragem, os americanos, porque o que a China fez para conseguir competitividade é fazer uma rede de trens de alta velocidade, infraestrutura inteira, não é sair agredindo os outros, é infraestrutura, né? Essa é a razão da China. Enquanto os Estados Unidos ficou gastando $1 trilhões em guerras completamente idiotas, por exemplo, agora estão bombardeando o Iêmen, que é um dos países mais pobres do mundo. Eles nem sabem o que estão bombardeando. Você viu que vazou o Sinon, né? O pessoal os assessores de segurança do Trump conversando pelo Sinon. Vazou porque colocaram um jornalista dentro do Sinon, dentro do grupo. E o jornalista vazou. E parecia um bando de idiotas de 10 anos de idade. Não, a gente nem sabe quem são os Houthis. A gente nem sabe, não importa quem são, bombardeia qualquer lugar. O negócio é passar a mensagem. Só que nessa brincadeira, isso custa dinheiro, né? Cada míssil daqueles que eles jogam num bairro popular do Iêmen custa 10, 20, 30 milhões de dólares. Nessa brincadeira já vão 100 milhões de dólares para bombardear uma favela no Iêmen, né? Que é o preço. Com esse mesmo dinheiro, a China constrói uma nova linha de trem-bala, com esse mesmo dinheiro. Aí depois não sabe por que a China tá com mais competitividade. Não é isso, Uma coisa importante, né, Miguel? A gente viu agora, algumas semanas atrás, a tal das 2 sessões, que é o grande encontro político que, digamos, culmina todo um processo decisório. Nesse encontro, há um balanço, para quem acompanhou, detalhado do último ano e do último plano quinquenal. Ali são identificados os problemas, os desafios, as oportunidades, as necessidades, e a partir disso se formulam ações para superar esses gargalos que vão surgindo ao longo do processo de desenvolvimento. Exatamente como você comentou, no caso dos Estados Unidos, a medida protecionista ela está desconectada de um conjunto de outras ações que deveriam ser imperativas caso o objetivo fosse que os Estados Unidos recuperassem a sua competitividade. Você deveria investir na formação de talentos, você deveria investir no financiamento industrial, você deveria investir em infraestrutura, você deveria
investir no desenvolvimento de cadeias produtivas locais e também alguma tarifa protecionista. Mas a tarifa protecionista por si só, desconectada de um conjunto de ações industriais, comerciais e tecnológicas, como você disse, não vai ter o impacto nos déficits comerciais como eles imaginam, e como não teve na Primeira Guerra Comercial, e vai ter um conjunto de efeitos negativos sobre inflação, sobre padrão de consumo dos americanos, muito evidente a partir do momento que isso for repassado ao mercado interno. Se eu não me engano, o Canadá aumentou as tarifas de energia, né, e os estados ao norte, que fazem fronteira, obviamente repassaram para a população, e isso já produziu uma chiadeira. Né? Então, quer dizer, nota-se claramente que falta uma estratégia nacional de médio e longo prazo das ações das quais deveriam fazer parte os tarifaços. Agora é o seguinte, vamos falar de uma outra coisa que também tem a ver com isso, mas uma outra coisa que o Gui vai colocar já aí na tela, se estiver prontinho o Gui já vai botar, que nós vamos falar agora de Elon Musk. Elon Musk, que já se sabe agora, né, que vai sair do governo Trump nos próximos dias. Vai deixar o governo Trump. A revista Politico dos Estados Unidos revelou que o bilionário sul-africano, que tem cidadania também estadunidense, o Elon Musk, o homem mais rico do mundo, vai largar o cargo no tal de Departamento de Eficiência Governamental, o DOGE, né? Ok, você vai falar assim, mas não tem tanta novidade nisso, porque para ser nomeado para o cargo que ele foi, que é um cargo semi-oficial, a pessoa só pode ficar por 130 dias isenta de qualquer tipo de compromisso com questões éticas e também conflitos de interesse. Portanto, em algum momento ele teria que sair, mas ele poderia sair e ir para um outro cargo formal, enfim. Parece que não. Ele está realmente saindo. Todo mundo viu. O Trump diz que o trabalho está excelente. Tá? A administração falou que está satisfeita com o que ele está fazendo. Mandou dezenas de milhares de funcionários embora, principalmente de áreas sensíveis como educação e saúde, mas diz que está de boa, está tudo certinho. O lance é o seguinte, a gente sabe que o Musk sabe o que ele foi fazer lá, sabe que esse governo, como falou lá no começo da entrevista, vocês disseram, é um governo com a representação das Big Techs. Na verdade, o Trump ali funciona mais como uma marionete que está ali a serviço desses grandes grupos e ele, em contrapartida, enfim, é uma coisa que se retroalimenta. O fato é o seguinte, Trump está saindo agora e todo mundo sabe que as empresas dele aí passaram por boicotes, a Tesla andou sendo atacada, tem meio mundo querendo a cabeça dele. Será que a água bateu na bunda ou tem alguma coisa por trás disso aí? Dizem que ele vai seguir tendo influência fora do cargo, mas isso pode resultar num problema grave. Né? Ele pode acabar indo parar na cadeia se fizer algo sem ter título, cargo público, né? Ou algo do tipo, enfim. O que vocês acham a respeito dessa saída aí desse magnata que representa tanto o que é esse novo governo aí do Donald Trump? É uma questão a ser observada, mas eu creio que aí os três grandes, né, das Big Techs, a Meta e também aí a Tesla e Apple e tal, essa turma aí da Amazon, eles vão continuar definindo muito dos rumos do governo americano, né? Há basicamente dois grandes grupos hoje que comandam a política nos Estados Unidos. Um vem de mais tempo, que é o complexo industrial militar, vem dos anos 50, 60, que exerce um papel muito grande sobre a tomada de decisão, e o outro é o Wall Street ligado às Big Techs, ao setor financeiro. Né? E eu creio que esses aí continuarão capturando e definindo os rumos do governo americano. E isso é um pouco da própria contradição que impede que os Estados Unidos façam uma reestruturação profunda, como mencionou o Miguel, e responda aos seus desafios pensando em soluções de médio prazo. Então, me parece, usando uma imagem, né, que é catar papel na ventania, porque são medidas, por um lado, tentando recuperar a economia, como os tarifados, por outro lado, desmontando órgãos de planejamento e de Estado, inclusive da saúde e educação, como você citou, né, cujos resultados no médio prazo serão de desacerto da capacidade estatal, que a gente sabe que é o elemento estruturante do processo de desenvolvimento.
O Musk era uma figura, mas existe toda uma ideia, né, dessa financiarização que é responsável também pela essa derrocada, pela desindustrialização americana. E por essa lógica que a gente estava até que discutindo, talvez a própria lógica dos tarifaços venha dessa ideia de manter ali um mercado, mas acabe a longo prazo complicando a política externa americana. E também essa desindustrialização que gerou lucro a curto prazo, mas a longo prazo a gente está vendo também a derrocada do país. Miguel? Você tem uma previsão do Atlanta Fed, que faz parte do sistema do Federal Reserve, que é o Banco Central americano. Em vários estados você tem uma espécie de filial do Banco Central, né? O Atlanta Fed, ele está prevendo uma queda do PIB americano no primeiro trimestre, de 2,8%. Né? Esse número oscila muito, a gente precisa esperar a confirmação, mas as previsões econômicas são péssimas para os Estados Unidos. O próprio Trump, a avaliação do Trump, ela está caindo bastante, a avaliação do Trump. Ela já caiu, segundo uma pesquisa que eu vi ontem, mais de 15 pontos desde o começo do governo. O governo começou agora, né? Não é um governo que está desgastado depois de 2, 3 anos. Começou agora, né? Em tese era para viver lua de mel, essa lua de mel de... Surfar na popularidade. Sim. Que é o que é uma coisa comum, né? Os primeiros meses são a lua de mel de qualquer governo. Depois da metade, a coisa começa a ficar mais difícil, tem um desgaste natural, você tem toda aquela expectativa que fica frustrada, né? Eleições parlamentares no meio do mandato. Mas você tem aí, por exemplo, tem essa notícia, já que a gente está falando no Musk, o Elon Musk, ele está tendo problemas com as empresas dele. Eu já li várias reportagens dizendo que as vendas da Tesla, né? A Tesla é uma das principais. O Elon Musk, ele é o cara mais rico do mundo, ele tem um conjunto de empresas, né? Mas a empresa que mais dá lucro a ele é o Tesla ainda. É o carro-chefe financeiro do Elon Musk, é a Tesla, que é a primeira empresa, a primeira grande empresa moderna de carro elétrico. Depois vieram as chinesas. Só que as chinesas já estão ultrapassando a Tesla. A BYD já ultrapassou a Tesla agora em 2025, né? E está crescendo, a BYD está crescendo e a Tesla está caindo, né? E a Tesla não apenas está caindo, como ela está sendo contaminada pela imagem do Elon Musk, uma imagem muito politizada, muito ideologizada, né? Porque ele é associado à extrema-direita. Então os europeus eles estão deixando de comprar a Tesla, inclusive por razões políticas. E está tendo até casos de ataques à Tesla, estão incendiando Tesla nos Estados Unidos, na Europa, em função de ataque político, né? Porque é associado à extrema-direita. Enfim, essa questão do carro elétrico também, a China está dominando de uma forma assim, espetacular. Não, Diego? Não há a menor dúvida. O setor de carros elétricos na China, a gente está acostumado a ver a BYD, mas o setor é tão forte, já passou mais da metade do mercado chinês, já é de carros elétricos. O Miguel, que esteve lá, a coisa muito curiosa que chama atenção é que nas grandes cidades você quase não tem mais ruído de automóveis, ônibus e caminhões, né, que produz uma poluição sonora nas nossas grandes cidades. São cidades gigantescas e relativamente silenciosas por conta dessa mudança no padrão de mobilidade. E embora a gente conheça essa, que talvez é a maior empresa chinesa, BYD, há pelo menos mais uma meia dúzia de grandes empresas chinesas do setor de automóveis elétricos que estão ganhando musculatura no mercado interno e que vão logo se projetar internacionalmente. Nós visitamos a fábrica da Guangzhou Automotive, a GAC, né? E ela é uma empresa absolutamente impressionante, toda robotizada. Nós atravessamos a fábrica de ponta a ponta, entramos no showroom dos automóveis são de um luxo, de uma sofisticação tecnológica impressionantes, e por enquanto ela vende basicamente 90% do mercado interno, mas já, obviamente, planeja
alcançar mercados domésticos. Ou seja, a Tesla não vai ter que lidar com uma BYD, mas com meia dúzia de BYD no curto prazo. Essa é a realidade. E eu queria fazer um comentário à parte, mas é muito interessante como a China ela aproveita oportunidades e faz dos limões limonada, sabe como dizem? Porque um dos assuntos que a gente discutiu aqui nesse programa, que o Diego trouxe, foi a retirada dos Estados Unidos da pauta ambiental, não vai vir na COP e tudo mais. Já a China teve que se adequar às pautas ambientais, era um dos países com impressionantes problemas de poluição, sabemos, ela compra essa agenda e vira a maior exportadora de soluções, placas solares. E pegou esse mercado do painel solares, e eu acho que domina 70% de todos os painéis solares do mundo são chineses, um negócio absurdo que tem rendido um monte. Então, ela, ao invés dela se fechar para a pauta, ela adota uma agenda que foi importante para legitimar, fazer a transição energética em âmbito doméstico. Então, legitima o partido e, ao mesmo tempo, pega isso como uma bandeira, né? Uma bandeira e como uma estratégia econômica. Exato. Os trens de alta velocidade também entram. Exatamente. Nessa ideia da estratégia econômica da transição ambiental. Então, se projeta como uma liderança, faz um ganha-ganha, como eles dizem. Sim, eu estava pesquisando aqui, a gente falou em engenharia, em algum momento aqui do nosso programa. A China, ela forma mais de 10 vezes engenheiros do que os Estados Unidos. Os STEM, né? Não, só engenheiros. O STEM, se for usar o STEM, que são cientistas, né, matemáticos e tal, os engenheiros, é mais ainda. É uma coisa impressionante como ela está se fortalecendo. Também é necessário levar em consideração, Miguel, que a China tem aí 6 vezes a população dos Estados Unidos, né? 7 vezes. Sim, sim. Maior. Exato, né? Exato. Mas sabe que, por exemplo, os Estados Unidos está com problema de formação de engenheiro, porque eu vi uma estatística que a Rússia, que tem uma população bem menor que os Estados Unidos, menos da metade dos Estados Unidos, ela forma mais engenheiro que os Estados Unidos, a Rússia. Né? Os Estados Unidos está tendo um problema de formação de engenheiro, muita gente vai trabalhar no mercado financeiro, muito advogado, eles têm um problema. Exatamente, isso reflete, isso é efeito de décadas de neoliberalismo, né? Que esfacelou o tecido produtivo, né? Do próprio processo de desindustrialização. E aí, obviamente, as pessoas vão procurar ofícios e profissões que têm maior oportunidade. E aí o setor de serviços nos Estados Unidos cresceu em favor da indústria. E isso também é um reflexo da perda de competitividade que vai culminar nos tarifaços e numa estratégia um pouco atabalhoada de recuperar esse tempo perdido. Aqui, Henrique, a Rússia... Isso eu tinha lido num livro do Emmanuel Todd, um pensador francês, que ele escreve sobre a Rússia, sobre os Estados Unidos. Eu já tinha lido, né? Mas a Rússia, que tem a população metade dos Estados Unidos, ela tem mais dinheiro que os Estados Unidos. Ela tem, segundo aqui eu vi, ela tem 4 a 5 milhões de engenheiros e os Estados Unidos têm 4,5 a 5 milhões. Mas a Rússia forma mais. Ela forma 250 mil engenheiros, os Estados Unidos 130 mil, 150 mil engenheiros por ano. Os Estados Unidos está com problema. Miguel, eu estava retomando justamente o livro antigo do Emmanuel Todd, o Declínio Americano, depois do Império, né? E é impressionante como algumas das teses que ele escreve lá no início do século XXI se tornaram, parece, muito mais atuais. Um dos capítulos, por exemplo, trata do recuo do universalismo. Ou seja, a ideia... ao invés de ser um império capaz de produzir soluções globais, né, mesmo que do ponto de vista narrativo, e projetar os seus interesses globalmente, a estratégia que ele já identificava era uma estratégia de confrontação, de erosão do tecido social internamente, né, de incapacidade de relacionar com outros povos, etc. E o que a gente está vendo aí, que é a construção dessa ameaça chinesa, desse frenesi, dessa paranoica, né, isso não contribui definitivamente, ainda mais essas políticas de tarifa, para que o país exerça minimamente qualquer liderança global. Esse é um ponto-chave
desse novo momento que o Trump recrudesce, mas que já dava seus sinais lá no início do século XXI. Agora, Miguel, a gente vai aproveitar aí, já temos aí alguns minutos, faltando uns 8 minutos, 9 minutos para o encerramento. Eu quero colocar aqui uma última questão do dia. Tem a ver com o cenário internacional, mas também com o cenário nacional brasileiro. Vou pedir aí para o Gui projetar que é assim. Você está falando aí que a Rússia forma mais engenheiros. Eu duvido que algum país no mundo forme mais puxa-sacos, lambedores de sapato e baba-ovos do que o Brasil. E, aliás, não vou falar mal de ovo hoje, porque o ovo está salvando o Brasil. Eis que esta figura medonha, bizonha, hoje foi para o X dizer o seguinte, que o Trump não está errado. Ele postou isso aí para quem achar que isso é inacreditável, porque é inacreditável. É só ir lá no Twitter dele e olhar no perfil dele oficial. Foi por volta de 1h30 da tarde. Ele diz que os Estados Unidos estão corretos em taxar o Brasil porque o Trump é um homem que está protegendo economicamente os Estados Unidos. Ok, se ele não fosse um ex-presidente brasileiro, ele não é um ex-presidente americano. Ele diz que o Trump está correto, que ele está protegendo os Estados Unidos. E que o Brasil e os países não têm que reagir. O Brasil não tem que reagir. O Brasil tem que aceitar isso, porque o Trump está protegendo o povo americano. E ao não sobretaxar, não taxar de volta os Estados Unidos, o Brasil garante que os brasileiros tenham uma coisa essencial: o acesso a produtos e bens de consumo dos Estados Unidos. Uau! Uau! Não, desculpa, que eu não resisti. Eu ia pedir para dizer, uau! Essa é a definição. Uau, hein? Eu queria que vocês comentassem como pode chegar. Que oportunidade maravilhosa! Poder comprar um iPhone. Imperdível, de fato. Mas veja, Henrique, veja, se nós olharmos esse tipo de declaração, ela se coaduna perfeitamente com um presidente que bateu continência para outra bandeira. Isso também é absolutamente inédito, não na história do Brasil, acho na história das relações internacionais. Eu acho que não teve um presidente com um nível de subserviência que tenha batido. Eu não conheço. Né? Então, quer dizer, essa declaração é a estampa perfeita de um comportamento que é histórico, né? E a gente observa que desde que Trump se elegeu foi a alegria da extrema-direita, porque realmente Bolsonaro aposta no governo do Trump, né? Para se fortalecer. E ele nem tem essa influência, como ficou muito claro aqui, né, com essa conversa. E é ridículo, foge dos nossos interesses completamente, não se porta. E o que me assusta é que eu não sei se a extrema-direita, se os eleitores, se é racional. Agora tem um ponto aqui, viu, Miguel, que eu acho importante. O saudoso Paulo Henrique Amorim, ele dizia que a gente perdeu a bandeira do nacionalismo, e nesse caso perdemos de uma forma muito tacanha, né, para o pior patriota possível, que usou a palavra de maneira mais 171 possível. Então, acho que, inclusive, essa é a oportunidade que o governo Lula tem de mostrar para a população o que é ser nacionalista, o que é ser patriota, o que é interesse nacional, quem verdadeiramente trabalha em favor de uma agenda de desenvolvimento, entendeu? E colocar essas figuras no seu devido lugar de quem aplica um puro charlatanismo em torno dessa palavra. Hein, Miguel? Eu queria ver o que você pensa a respeito disso, porque pensa só, é que nem você tem um vizinho, e aí esse vizinho, um dia você abre a porta e sai de casa, ele te mete a porrada, ele te dá uma cacetada, um socão. Aí você fala assim, eu não vou reagir, porque, afinal de contas, é um privilégio ter essa pessoa como meu vizinho. Mas eu não vou reagir. É tão bom tê-lo como vizinho. Ele está aqui do lado, pô. Ele me deu um soco na cara, mas assim, tranquilo. Afinal de contas, a grande recompensa é tê-lo como meu vizinho. Essa declaração do Bolsonaro extravasa qualquer... Não devemos retribuir a taxação. Ele está protegendo o povo dele, e deve proteger. E não devemos retribuir a taxação, a reciprocidade, porque o brasileiro vai deixar de ter acesso a bens americanos. Miguel, salva, me ajuda. Ele se lascou nessa duplamente,
Primeiro que o Senado ontem teve uma reação bem forte, bem digna. Aprovaram lá algumas medidas, né, de retaliação automática. Houve uma rara convergência de setores da direita, da esquerda no Senado. O Alcolumbre fez o discurso, o Hugo Mota fez o discurso. Não, o interesse nacional está acima de direita e esquerda, né? Isso reflete o interesse de setores econômicos importantes do Brasil, que sabem a importância do Brasil manter a espinha ereta para poderem negociar, não só com os Estados Unidos, com outros países do mundo. É importante os setores estarem unidos, né, para defender seus interesses, até pensando um pouco no longo prazo, médio e longo prazo, né? Então você tem uma convergência. É por isso que, de fato, é uma oportunidade para o Lula, para o governo agora, de trazer esses setores para junto do governo. E o Bolsonaro, ele está descolado da realidade, descolado do que pensa a maioria do país, do que pensa a maioria do mundo, né? E foi uma declaração, sim, pequena, né, que demonstra falta total de patriotismo. É como se ele fosse um americano, né? Ele não fala como se ele fosse um brasileiro. E se isola, né? Se isola mais no momento que a situação jurídica dele já não é das melhores, né? Então... Exatamente. Fica mais isolado, né? E ele já está irritando muito o judiciário brasileiro. O judiciário brasileiro, apesar das palhaçadas lá do Eduardo Bolsonaro, não é de esquerda. É ridículo essa tentativa de vender, do Eduardo Bolsonaro de vender, que o judiciário brasileiro é da esquerda radical. Ainda falam isso, né? O Elon Musk é o judiciário da esquerda radical, da radical left. Né? Não é, mas vai acabar virando. Né? De tanto que eles estão irritando o judiciário, ele vai virar virando de esquerda radical. Porque eles ficam querendo que os Estados Unidos pressionem o judiciário brasileiro, né? Aí o juiz fica irritado, né? Você tem uma dignidade natural dos magistrados brasileiros que vão radicalizar a esquerda, é ótimo. Mas agora os industriais, né, que o Brasil vende para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, tem um gráfico aí que eu pesquisei, o Brasil tem relação equilibrada com os Estados Unidos, né? É zero. O Brasil exporta muito, mas importa muito, fica no 0-0. Né? Então, por isso, inclusive, que 0% é só 10%. Deve ser a razão principal. Os Estados Unidos, o Brasil compra muito os Estados Unidos, não tem uma relação bem equilibrada. Mas, enfim, chegamos ao finalzinho do programa, a gente tem 2 minutos aqui. Vou aproveitar, então, para dar informações aí do curso de vocês, mais algumas informações práticas de como é que as pessoas fazem para assinar esse curso. Então, o nosso curso está lá no Fios de China, né, que é nosso Instagram. Lá tem o link certinho na bio. Tem o link na bio, então sigam nós no Fios de China, acompanhem as nossas postagens sobre difusão científica, e quem quiser fazer parte desse curso, será um prazer enorme. Eu acho que o tema é da mais profunda relevância. Pois é, né? Inclusive, o que está enfraquecendo os Estados Unidos que a gente vê foi essa máquina estatal deles, que já foi tão ativa, embora a narrativa era liberal, né? Mas eles tinham um Estado muito ativo e deixaram de ter. E a gente vê o Estado chinês, então, se destacando. O curso, como o Diego disse, está na nossa bio do Instagram. Vai ser um prazer dar aula novamente. É sempre um espaço que a gente tem a aula, mas tem muito debate, tem muito material de apoio. Tem um fórum posterior. Tem um fórum para continuar o tema. E é importante para justamente quando a gente for discutir China, discutir com uma visão de contexto, entender como de fato funciona, quais são os avanços e fazer o que a gente fez aqui hoje, que é pensar China para poder pensar Brasil, para poder saber o que está acontecendo, o que tem de mais moderno, quando a gente está falando, então, de administração pública, de tecnologia, de política pública, de desenvolvimento. Porque sem um Estado forte, realmente as coisas tendem a ruir. O mercado sozinho não vai dar jeito. Era uma falácia, informa que era mais uma fake news, e é muito importante, então, entender como esse Estado funciona. Muito bem, muito obrigado. Então, na próxima vez, eu quero que vocês me deem um pouco desse chimarrão. Fiquei com vontade de tomar esse chimarrão aí de vocês.
Tá convidado, Miguel, quando aparecer aqui em Porto Alegre, Miguel, Henrique, tomar um chimarrão, comer um churrasco, tomar um vinho, me converteu como paulista e aí já fiquei fã também do chimarrão. Não, mas eu vou dar um jeito de comprar, agora fiquei com vontade. Vou que o chimarrão é uma boa prosa. Vou ficar tomando na live, hein, Henrique? Na próxima live já entraremos. Eu estou começando a ficar enjoado de café. Ainda mais que o café está caro, vai economizar um pouco, eu vou ficar no chimarrão. Groselha na caneca da Fórum, tá? Para quem acha, eu sou um sujeito exótico. Eu tomo groselha? Groselha, gosto de groselha. Mas as pessoas não admitem, mas eu admito. Eu gosto de groselha. É muito bom. Tá bom, beleza. Depois a gente conversa sobre isso, Henrique. Obrigada, gente. Forte abraço, até a próxima.